Fê, vamos falar de futebol hoje? Opa, vamos, adoro. É? E vamos falar também de homofobia, xenofobia e racismo? Eita, vamos, então melhor soltar a vinheta. Vambora. Pronto. Sejam muito bem-vindos ao Pare Ponto em Pauta, Flavião. É isso aí, novidades. Mais um, né? Mais um. Foi bacana o primeiro, né? Eu gostei. Pô, tem uma boa repercussão, né? Ah, adorei. O pessoal Pessoal gostou junto também. com a gente. É isso aí. Né? Então, para você estar ainda mais junto com a gente, eu quero pedir logo de largada aqui para você, se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, deixe seu like, seu comentário, compartilha com a galera. Assim mais gente tem acesso ao Pare Ponto em Pauta toda terça-feira aqui com vocês. E agora a gente está no Apoia-se, viu, Flavião? Verdade? É, Não acredito. tá começando um movimento legal lá, você pode ser agora um apoiador do canal, então clica aí no link da descrição e vem ajudar a gente a saber que benefícios você pode ter em troca aí de ser um apoiador do Pare Ponto. Muito bom, vamos junto. E para começar, a pergunta de sempre, qual é a boa hoje, Flavião? Rapaz, a gente pensou bastante pra fazer isso aqui, né? Foi. Mas você sabe que no último domingo, que foi dia 14 de maio, recente, Dia das Mães, inclusive. Dia das Mães, inclusive, olha só. Cara, você sabe muito bem, né? Porque você estava acompanhando o jogo do teu time. Tava. Não era o jogo do meu time, mas eu estava assistindo também. E o jogo entre Corinthians e São Paulo teve que ser paralisado, Pois cara, é, meu cara. por conta de gritos de canções homofóbicas. E não é de hoje, né, cara? E não é de hoje, e não é de hoje. A torcida do Corinthians estava cantando, entoando canções homofóbicas contra a torcida do São Paulo. E a torcida não, o jogo teve que ser paralisado pelo juiz. Exato. E a gente estava até comentando aqui, né, que teve um avanço, uma coisa muito interessante que apareceu no placar do estádio, de que cantos homofóbicos, xenofóbicos e racistas É. são um crime, né? E São pode crimes. ocasionar a punição do próprio time, né? Exatamente. Agora, cara, o que eu estava pensando é o seguinte, sem entrar na questão clubística, porque afinal de contas essa questão do gritos homofóbicos, racistas e por aí vai, não é um privilégio da torcida do Corinthians, né? Imagina, não? A gente tem assistido, aliás, os campos de futebol têm sido palcos de manifestações racistas, xenofóbicas, homofóbicas há muitos anos e espalhados por todo... A própria torcida do São Paulo, Flávio, que é o meu time, ela fazia um grito quando o goleiro batia o tiro de meta, fazia um grito homofóbico antes e parou agora por conta dessa nova regra, essa nova lei aí que finalmente chegou. É verdade, é verdade. É incrível isso. Mas você sabe, bom, eu acho que a gente de fato, relembrando aqui, a gente não trouxe ninguém para abordar esse tema diretamente, a homofobia, aqui no Pare Ponto. Mas a gente já trouxe gente para falar, para discutir, dialogar sobre racismo, sobre xenofobia. Foi. E uma coisa muito curiosa, interessante, bacana não é que invariavelmente nesses episódios que a gente divulga, aparecem pessoas comentando sobre, na linha de que isso é frescura, de que racismo não existe, de que isso é mimimi, esse é o termo mais fácil de se utilizar. E muitas vezes as pessoas colocam na pessoa que é ofendida, que é agredida, a responsabilidade disso acontecer. Dizendo que a forma com que a pessoa reage àquele tipo de situação dita o ritmo de como a agressão deve ser levada. Ou seja, se ela se sentir ofendida, vira bullying. Se ela não se sentir Então, mas ofendida, não é é bullying. o que a gente aprendeu desde pequeno, né? Exato. A gente fala assim, quando estão te zoando ou criam um apelido pra você pejorativo, é melhor você aceitar. É verdade. Né? Aceita, porque senão vai ser pior a zoeira. Eu ouvia muito isso. Poxa vida. Eu ouvi outro dia, tava escutando um outro podcast, o termo era o seguinte: eu fui deseducado na década de 80. Na verdade, eu passei por tudo isso na década de 80 e era exatamente isso. O que a gente se esquece, ou não se esquece, mas o que a gente tem que considerar é que cada pessoa é diferente em si. Sim. Isso aí não precisa ser especialista no assunto para... Então, assim, transferir para a pessoa a responsabilidade de lidar com a agressão é uma insanidade. Na verdade, o que não pode ser fomentado é essa histeria coletiva, esse movimento coletivo de incentivar o tipo de agressão xenofóbica, racista, homofóbica, qualquer agressão que seja.
Porque isso é um negócio... e você sabe que eu estava lembrando... Esse tipo de assunto me tocou, inclusive, que aconteceu agora no Estádio de Futebol, me tocou de formas diferentes por 2 motivos. Diga lá, Flávio. Revelações do Revelações de Flávio Ferdinand Salles com vocês nesse Mole. Pare Ponto em Pauta. É mole. A primeira delas Vai criar uma vinheta disso. Não, pelo louco. Revelações? Revelations. A primeira delas é que na década de 80 eu era um garoto gordo e sempre usei óculos. Gordo? Gordo. Eu não imagino. Gordo. Eu ia falar gordinho. No próximo Pare Ponto em Pauta ele trará fotos pra gente. Tcharam! Vou ver se eu acho. Eu ia falar gordinho, mas a questão da gordofobia, aprendi isso também, que é uma forma de aliviar o termo de gordofobia, falar que você era gordinho. Não, eu era gordo. Forte, né? Fortinho. Já vou falar, você tá forte. Você tá fortinho. E por isso mesmo, eu escutava, tinha apelido, era motivo de chacota, etc. E eu reagia super bem em relação a isso. Nesse sentido do que a gente está conversando, da forma de reagir, eu reagia super bem. E a questão foi sendo levada ao longo dos anos de uma forma muito boa, até eu ainda era garoto, tinha meus 12, 13 anos, até o dia em que eu resolvi revidar, chamando uma das pessoas que me chamava de gordo, de 4 olhos e não sei o quê, né? Por um apelido que ele não gostava. E ele não reagiu da forma com que eu reagia. E aí eu tive que engessar meu braço, porque... Puta, foi pra porrada. Ele mais 4 amigos me pegaram e não chegou a quebrar meu braço, mas eu tive que engessar. Caraca, Flávio. Então, assim, daí você começa a perceber que não é a forma com que a pessoa reage, é a forma com que você lida com ela. Então, o respeito, de fato, na verdade, tem que ser regra. A outra coisa que me tocou profundamente é que, entre nós... Num almoço recente, eu fiz uma brincadeira com o teor homofóbico a respeito do seu time. Foi. Né? E é importante revelar isso, primeiro porque não existe perfeição, segundo porque essa autocrítica, esse autoconhecimento é algo que a gente tem que fomentar sempre. E eu na hora me arrependi da brincadeira, na hora te pedi desculpas, mas isso não invalida a história. E isso me ficou na minha cabeça por um bom tempo, até que aconteceu esse episódio de domingo agora. E eu falei, você tá vendo como as coisas acontecem? Porque essa questão de normalizar esse tipo de situação, esse tipo de agressão, porque sempre foi feito, porque é comum. Eu vi uns comentários a respeito desse acontecimento de domingo, a pessoa falando assim, estão querendo acabar com o futebol, estão querendo acabar com a cultura do futebol. Porque a cultura do futebol é ir ao estádio e entoar canções homofóbicas ou canções racistas. E essa não é a cultura do futebol. A pessoa que fala isso, Flávio, ela perde, para mim, automaticamente o direito de criticar quando tem, que são muitas vezes acontece, atos racistas contra os jogadores brasileiros lá na Europa. Exatamente. Né? De jogarem banana no campo, de imitarem macaco. Para mim tá no mesmo patamar, tá na mesma estante quem faz isso ou quem faz um grito homofóbico. Exatamente. Né? Exato. Então a gente parece, eu acho que nesse caso da homofobia vai demorar um pouquinho mais, porque, enfim, o futebol é a maioria homens lá. A maioria dos homens são machistas, gostam desse tipo de brincadeira. Então é uma coisa até que eles nem relacionam nisso de respeitar a diversidade. Para eles não tá nesse bolo, entendeu? Então tem cara que realmente acha, puta, acho errado, cara, imitar macaco lá, mas foda-se, vou xingar de bicha, de Bambi, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas essa história do vai demorar um pouco mais, a gente também discutiu isso daí quando a gente conversou com o Valdir, aqui no episódio sobre o racismo. Sim. De que se a gente esperar que isso vire um consenso cultural, naturalmente, a gente vai demorar mais 500 anos para que o racismo cesse na sociedade e que a homofobia cesse também. Então, a gente precisa combater isso. Então, por esse motivo, o acontecimento de domingo foi muito interessante, porque aparecer e ser combatido isso, a forma com que vai ser punido, se vai ser na justiça desportiva, é crime, precisa ser combatido, como isso vai ser punido, a gente entra numa outra discussão, mas que não pode ser normalizado, e que o respeito tem que ser a conduta, e não
a forma com que a pessoa agredida se comporta tem que ser a regra, o respeito tem que ser a norma dessa história toda. Não pode fazer. Independente dessa pessoa gosta, não liga, ou se ofende. Sim. Né? Sim. Porque ela pode, a gente não pode justificar que a pessoa reaja de uma forma agressiva dizendo que ela está errada por ter sido ofendida. E esse não é o normal da história. Sim. Né? E o que me preocupa nas redes, que eu tenho visto bastante, Flávio, é as pessoas querendo até ter um, entre aspas, controle maior sobre isso, dizendo, quem tem que mandar no mundo, né, entre aspas, é a maioria. A minoria tem que se adequar, tá? Se não aceita, meio que vai procurar outro planeta para viver, porque é a maioria que manda. Isso para mim é muito perigoso, porque, né, a gente é um movimento que acaba encaixotando aí tudo que tem de diversidade. E eu gostei muito de uma convidada que vai até ao ar essa semana, da Andréia, que fala com a gente sobre ESG. Fala que a diversidade não é só a diversidade de gênero ou racial, né? Exato. Mas tem diversidade de opiniões, pessoas que pensam, agem diferentes. Então a gente tem que ter respeito nisso também. Eu acho o seguinte, eu acho que em determinadas situações, todos nós, em algum momento, somos maioria. Em algum momento, todos nós somos minoria. Isso. Em alguma situação, você tem um pensamento que é só teu. Ou você tem um grupo restrito que pensa só daquela forma. Em algum momento, você pode sofrer esse tipo de situação. Então, você tem que pensar nisso como uma forma de respeito de sociedade. Eu acho o seguinte, né? Isso era normalizado na década de 70, na década de 80, na década de 90. Aí, por que não pode mais? Eu acho que é isso que justifica o fato do ser humano ser um bicho que tem a audácia de se chamar de sapiens. Se a gente consegue evoluir do ponto de vista de pensamento para uma sociedade menos desigual, menos ofensiva, menos agressiva, por que a gente não vai adotar esse tipo de comportamento? Não faz sentido nenhum a gente continuar com esse tipo de postura. Então, era normal? Paciência. Foi. Não dá para voltar atrás. Não precisa ser normal daqui para frente. Pode melhorar. Concordo com você e, assim, precisamos melhorar. Eu fiquei meio chocado, porque, assim, eu acho que acontece muito ainda aqui no Brasil, mas acho que fazia um tempinho que não acontecia, né, de novo, né? Então eu fiquei meio chocado lá, mas achei bacana a atitude do árbitro primeiro, né? Vamos ressaltar isso, que paralisou o jogo até que aquilo lá se resolvesse. Mas também fica o recado para o próprio Clube Corinthians, porque nesse momento que estava sendo entoado o canto, eles colocaram no Twitter o canto, né? Daí é complicado também. Difícil. Né? Eles colocaram lá o que a torcida estava cantando naquele momento, daí também não coopera, né? A gente espera que os clubes estejam aí participantes dessa busca por diversidade e igualdade nos estádios e não participe dessa maneira. Exatamente. Vale para todos, hein? Sim. Vale para o meu Palmeiras, vale para o teu São Paulo, vale para o Corinthians, para o Santos, para o Flamengo, para o Vasco e para todos os times do país. Sem dúvida. E de fora do país também. Sem dúvida. Mas a gente vai continuar esse papo aqui. Acho que é uma grande provocação para, de repente, a gente trazer um convidado, né, que trate mais sobre isso. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário sobre isso, deixa aí nos comentários aqui do nosso vídeo. E participe, né? Com vocês aqui a gente consegue fazer esse Em Pauta cada vez melhor. E só uma ressalva. Todos os comentários que chegaram para a gente, mesmo nos episódios sobre racismo, sobre xenofobia, que trouxeram argumentos a favor ou contrário à causa. Lembrando que racismo é crime, homofobia é crime, etc. Mas trouxeram argumentos para a gente discutir. É isso que faz a gente crescer, evoluir e melhorar como sociedade. Então, todo ponto de vista... E a gente fez questão de comentar em cima, responder, né, Flávio? Exatamente. Todos os comentários a gente discutiu, debateu, no limite do respeito, no limite da responsabilidade, no limite da lei. A gente conversa sobre todos os assuntos. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir evoluir e quebrar as nossas certezas, como a gente vem falando sempre aqui, né? Rever nossas certezas e desconstruir nossas certezas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Então fica o recado aí, então que seja cada vez um local melhor para nós, para nossa família, para os nossos filhos que vão, né, depois da gente passar aqui, vão ser os próximos torcedores a habitar os estádios, que a gente comece desde já dando o nosso exemplo, Flavião. Exatamente, é isso aí. Não é isso? Então, cara, muito bom. Obrigado por mais um Em Pauta.
Quem quiser acompanhar a gente, o que faz, Flavião? Opa, segue a gente nas redes sociais. Isso aí, muito importante. Se inscreve no canal lá no YouTube, Muito que é muito bem. importante pra Isso gente. aí. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube. Estamos em todo lugar, você vai ver lá o Para e Ponto, é só buscar por nós que você acha facinho. E lembre-se, você pode ser um apoiador também do canal, acionando o apoia-se, apoia.se/Para e Ponto. Seja um apoiador e saiba aqui os benefícios que você pode ter também junto com a gente para nessa caminhada aí por um mundo melhor. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi o Para e Ponto em pauta, Flavião. É Até o isso aí. próximo. Até. Valeu.